Olá, meus alunos, minhas alunas, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre as raízes do Brasil. Nós vimos em aulas anteriores que os povos originários que aqui viviam foram identificados pelos portugueses quando esses chegaram no território brasileiro, que também não se chamava Brasil, chegaram a esse território por volta do ano de 1500, e foi então que os portugueses identificaram os povos que aqui viviam como indígenas. Os indígenas, nós também já vimos, que eram povos muito diferentes entre si, mas que aos olhos do colonizador, aos olhos do português, eles eram identificados como se fosse um povo único, mesmo que eles falassem línguas diferentes e tivessem costumes diferentes. Esses dois povos, os portugueses e os indígenas, como nós já vimos, são muito importantes para a constituição do povo brasileiro. Influenciaram na nossa alimentação, influenciaram no vestuário, na nossa linguagem, nos nossos costumes. Hoje nós vamos falar sobre um povo que também é muito importante, tanto quanto os povos portugueses e indígenas para a formação da população brasileira. Nós estamos falando dos povos de origem africana. Esses povos influenciaram muito a nossa cultura em relação aos alimentos, costumes, vestuário. Então, eu vou colocar para vocês a seguir um vídeo apresentando um pouco sobre a história de como aconteceu a chegada desses povos tão importantes para a formação do povo brasileiro. Espero que gostem. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira.
A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas. As chamadas mucamas, europeus e indígenas, foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Vocês viram como a nossa história é muito interessante e como a gente precisa sempre estar atento para não discriminar as pessoas devido às suas diferenças, porque como nossos povos são muito diversificados e esses povos diversificados que deram origem à população brasileira trouxeram consigo muitos dos seus costumes, crenças e formas de ver o mundo que são diferentes entre si e que nos influenciam até hoje. A seguir, colocarei para vocês algumas sugestões de brincadeiras africanas que você poderá fazer junto com os seus familiares nesse momento de isolamento social. Espero que gostem e se divirtam muito. Vamos começar falando do labirinto de Moçambique. Com giz, desenhe-se um labirinto no chão e as pessoas devem começar no início do desenho. Elas podem ficar em pé ou usar uma pedra para representar cada jogador. Para avançar pelo caminho, os jogadores tiram um ímpar e o vencedor de cada rodada avança para a posição seguinte. Isso se repete várias vezes e quem chegar ao final primeiro ganha a partida. Matacusa. Na brincadeira Matacusa, desenha-se um círculo de 15 cm de diâmetro em um papel e o recorta. Coloca-se esse círculo no chão e o enche de tampinha ou pedrinhas. Cada jogador fica com uma outra tampinha na mão. Quando chega a sua vez, ele deve arremessar para o alto enquanto tenta tirar uma ou mais tampinhas do círculo, onde cada uma vale um ponto. A tampinha atirada para o alto deve ser apanhada pelo participante ainda no ar. Se ela cair, não vale os pontos. Repete-se isso até que o círculo fique vazio e ganha quem tiver mais tampinhas. Saltando feijão, uma brincadeira da Nigéria, é escolhido um jogador para girar uma corda no chão. Este será o balançador, e os outros jogadores formarão um círculo em torno dele. Ao balançar a corda perto do chão, os jogadores devem pular para não serem atingidos pela corda. Caso isto aconteça, o jogador estará fora do jogo.
O jogo continua até que haja apenas um jogador, o qual será o vencedor.